meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs aqui presentes. Inicialmente, nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos dessa tarde e, como sempre fazemos, rogamos a gentileza de todos os irmãos e irmãs aqui presentes que coloquem os seus telefones celulares no modo silencioso, a fim de que não haja interrupções, a fim de que não haja uma quebra aí da concentração, especialmente por parte daqueles que estão na tarefa de exposição nessa tarde. Muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todo sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu em um sicômoro, ou seja, uma figueira, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Veja-se a introdução do artigo Publicanos, nota aqui de Allan Kardec. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Evangelista Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Passamos a palavra aqui para a nossa querida irmã Cristiane, para iniciar os comentários da tarde. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe no entendimento das lições dessa tarde. Como vimos aqui na leitura, nós continuaremos os nossos estudos em torno do capítulo 16, que não pode servir a Deus e a Mamon, e o item de estudo é o item 4, né? Jesus na casa de Zaqueu. E essa leitura, né, essa passagem de Jesus com Zaqueu, ela nos traz muitos ensinamentos para a nossa alma.
ensinamentos, lições engrandecedoras. E para nos ajudar a narrar essa história com mais detalhe, com mais clareza, eu trouxe aqui do livro Boa Nova, que irmão X, Humberto de Campos, nos contou essa passagem, nos contou essa história. A página chama-se O Servo Bom. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir, de maneira a pôr termo às contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, construindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então aqui, meus irmãos, nós vamos perceber, nessa primeira parte da história, que os discípulos, eles achavam que para entrar no reino de Deus, as pessoas tinham que se desfazer de todos os seus bens materiais e dividir com os menos afortunados. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava Levi, conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como miseráveis mendigos, apenas com o fim de eximirem dos impostos, ou seja, de fugir do pagamento dos impostos. Sei que outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Tudo isso é verdade, falou Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que devemos abandonar os que realmente estão desamparados. Levi, porém, se dava por vencido e retrucava, não se dava por vencido. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas tratando-se dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos o nosso irmão no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver, mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, falou com ênfase. Pois eu continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Então aqui a gente percebe, né, que Filipe ele estava bem, acreditava assim, piamente que um rico não poderia entrar no reino de Deus. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregue aos seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade para um esclarecimento geral. E aqui a gente faz uma pausa para nos lembrarmos do quanto o Cristo era sábio. Ele esperava a oportunidade certa para ensinar uma determinada lição aos seus discípulos, a quem estava perto dele, nos mostrando que na vida tudo existe a hora certa e o tempo certo para o amadurecimento das coisas.
E assim também se procede conosco, para o nosso amadurecimento. Às vezes, uma lição que a gente escuta aqui hoje, ou seja, um outro dia, numa terça, numa quinta, a gente não consegue compreender. Mas passa-se o tempo e aquela lição começa a ficar mais clara, começa a abrir a nossa visão. É o amadurecimento. E o mestre sabia o momento perfeito para ensinar as lições. E chegou o tempo propício. Passava-se o tempo, e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, e lá ele era aguardado com curiosidade imensa. Grandes multidões se reuniam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, reconhecia o Messias de renome e desejava conhecê-lo e vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico. Então Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. E o que acontecia naquela época? Os publicanos, eles eram coletores de impostos das províncias do Império Romano. E os judeus, eles não viam eles com bons olhos, justamente por colher esses impostos. Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer o seu desejo ardente, procurou acomodar-se sobre uma figueira, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Então, assim que o mestre passou, chegou em Jericó e viu aquela multidão toda, Zaqueu subiu numa figueira para conseguir ver o mestre. E Jesus passou por ele e ele sentiu em seu coração inundado de sensações alegres. O chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações. Mas, com grande escândalo da maioria dos discípulos, não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro, pecador perante a lei? Então aqui nós vimos que Filipe e Simão Pedro estavam preocupados com aquela decisão que o mestre teve. Porque eles acreditavam, eles julgavam que Zaqueu, ele era um pecador só por ser publicano, que ele era um rico, avarento. Mas Jesus, meus irmãos, conhecia o coração de Zaqueu. E aqui está a primeira lição que nós podemos tirar dessa história. A lição de que o Cristo, ele amava a todos sem distinção. Ele não fazia distinção de crença, de raça, de posição social. Ele veio nos ensinar o amor ao próximo e veio nos ensinar a não julgar pelas aparências.
como os discípulos estavam julgando Zaqueu. E o Cristo, com toda a sabedoria divina que ele tinha, ele sabia que Zaqueu guardava em seu coração uma alegria enorme por aquelas lições que o mestre ensinava. Ele estava sensibilizado pelos ensinos do Cristo e queria conhecer mais, queria saber mais, aprender mais. E ele se preocupava com as pessoas em sua volta. Ao contrário do que os discípulos achavam, ele não era avarento, ele não era orgulhoso e egoísta. E isso nós vamos perceber ao longo da história. Continuando. A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente em seu coração. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os discípulos sob um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclareceu a Jesus com toda a sinceridade de sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que rodeiam na minha vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, e eu organizei múltiplos serviços de criação de animais e cultivo permanente de terras. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso para a vida. Então, como a gente vê aqui, Zaqueu, ele promoveu muitos empregos para aquelas pessoas que moravam em seu redor e que não tinham um trabalho. Então, ele fez o bem a muitas famílias. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Olha que legal, ele servia aos seus servos. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Olha aí que interessante, Zaqueu pensava no coletivo. Ele não pensava só nele, ele pensava em todos em sua volta. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu agora, que contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E aqui nós encontramos a segunda lição que a gente pode tirar dessa história. Como que Zaqueu era desprendido.
ele possuía em seu coração a virtude do desprendimento. Ele não era apegado às coisas materiais. E nós encontramos aqui nos estudos, no capítulo 16 mesmo, no item 14, uma mensagem de Lacordaire, que nos fala do desprendimento dos bens terrenos. Olha o que ele nos diz. O apego aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego a posses de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. É não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Ou seja, é sempre escolher qual é o tesouro melhor. É não nos esquecermos de que nós viemos na Terra para evoluir o nosso espírito, para nos aprimorarmos, para adquirirmos as virtudes que irão nos transformar em pessoas melhores. Então nós não podemos ficar nessa busca desenfreada dos bens terrenos, nos esquecendo na nossa verdadeira vida do que é importante. Lacordaire ainda nos fala que a fortuna que vos tenha vindo da vossa família, ou a que tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, que é: tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Ou seja, nós somos administradores dos bens que Deus nos empresta. E ele ainda nos diz: Deus vos emprestou, tende de lhes restituir. E ele empresta sobre a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Então, Deus nos empresta com a condição do que nos for supérfluo, que a gente possa dividir com aqueles menos afortunados. Voltando aqui à nossa história, alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e os outros começaram uma chuva de pequeninas perguntas a Jesus. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho no reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma esmola, uma moeda,
dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos, por sua vez, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de servos e dos auxiliares de esforço a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os segundos, eles conseguem angariar amigos, porque eles sabem servir, sabem ajudar. Os apóstolos ouviam-no espantados, e Felipe, desejoso de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo, ele disse: Senhor, eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Felipe, disse o mestre, é necessário que não nos perdermos nas viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra podre, numa árvore podre, em animais desamparados? Perdão, meus irmãos. Numa árvore pobre, numa terra pobre e em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, ditosos os que repartem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que a riqueza, quando ela é bem empregada, ela é útil para o progresso da humanidade. O Cristo não nos pede voto de pobreza, pelo contrário, Ele nos convida a sermos produtivos, a trabalharmos para o nosso bem-estar, para adquirirmos o que nos é necessário nessa vida. E assim, para que a gente possa ajudar também ao nosso semelhante, aqueles que sofrem. E terminando a lição de hoje, dessa tarde, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo inexorável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos das casas, crianças e velhos felizes cantavam hinos de graciosa ventura, enquanto os jovens, em grande número, tocavam flautas, enchendo de harmoniosas vibrações no ambiente. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. Então essa é a história do encontro de Jesus com Zaqueu. Uma história que traz para a gente muitas lições, que traz ao nosso coração esse sentimento de desapego aos bens materiais, o sentimento de compaixão, de indulgência,
de empatia com o nosso semelhante. Nós precisamos mais olhar para o lado, pensar no coletivo. Precisamos nos perguntar: o que eu posso fazer de bom para diminuir a dor do meu próximo? E o que eu posso, qual supérfluo eu poderia abrir mão para atender a necessidade daquele que sofre, daquele que muitas vezes passa fome, sente frio. Então, que Jesus possa sempre inspirar para que a gente possa, no nosso dia a dia, colocar em prática as lições que o Mestre nos trouxe. Então, que Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Boa tarde a todos. Bom, queria aproveitar aqui um momento para passar para vocês, a gente iniciar nossas falas, só para vocês terem também uma percepção de como eu estou me sentindo aqui. Lembram do ensino médio, do ensino fundamental, quando a gente fazia trabalho em grupos? Eram 3, eram 5, conforme for o tamanho do grupo. Né? E nós tínhamos alunos muito dedicados, extremamente dedicados, os bons, e por aí vai. Mas sempre para um sobrava, cada um dividia a sua parte, entregava e ia juntando, não era assim, mais ou menos a dinâmica? Pois é, mais ou menos assim que eu estou sentindo. A Cris fez tudo, só sobrou para mim a capa. Pegou a lição, destrinchou, e digo por quê, gente. Coincidentemente ou não, eu também foquei e centrei praticamente nos estudos dentro do livro Boa Nova nessa lição. Interessante. É porque é para a gente estudar assim mesmo. Então, quando vejo a Cris manifestando, né, decorrendo, passando os passos, eu falei, também falei disso. Eu também falei disso e está aqui também. Então, nós estamos no grupo certo, né, Cris? Nós estamos no grupo certo. Só que para mim agora sobrou o quê, gente? A capa. Não é verdade? Então, vamos lá fazer a capa. Interessante que nós estamos no capítulo 16. Ok. Quando nós observamos para o Evangelho, no capítulo 16, evidentemente, nós passamos pelo 1, 2, 3, assim sucessivamente. E quanta coisa boa nós já aprendemos até aqui, vamos assim dizer, não é verdade? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, e aí segue. Quanta boa nova nos foi apresentada até chegar aqui. E aqui aparece um caminho. Olha só para vocês terem uma ideia, qual que é o título? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode. Você tem que escolher um caminho. Nós chegamos no capítulo 16, você tem que seguir um caminho. Quanta coisa boa você já aprendeu. E agora? O que é um determinante? Não se pode. E quando se fala não se pode servir a Deus, então tá bom. Se eu for servir a Deus, qual o caminho que eu vou ter que preservar? O que eu devo estar atento? Aí nós vamos lembrar isso que eu falei com vocês, praticar a caridade, o amor ao próximo, ter puro coração, honrar o pai e a mãe, né? Praticar a caridade, ser um homem de bem. E do outro lado, o mamon, como já foi descrito aqui, é uma palavra hebraica que remete à riqueza, à avareza, que já foi, né, estudado aqui nessa sequência de sábado, tem um próprio sábado também, mas que nos remete muito a essa questão, provavelmente, dos vícios, né, de alimentar a inveja, o orgulho, o egoísmo, né, o desregramento, é cada um por si. E eu vou seguir esse caminho? Então o tema de hoje é um desses temas que permite a gente fazer a reflexão. Para que lado que eu estou? Qual o caminho que eu tenho seguido até aqui? Eu posso pegar algumas variantes? Posso. Mas eu posso retomar o caminho? Devo. Qual que é o melhor sugerido? Seguir a Deus. Seguir a Deus.
E é isso que nós podemos extrair e observar do que foi comentado dessa lição. A começar pelo próprio Lucas, né? Não esteve no colégio dos apóstolos, mas é um que deixou um registro fantástico, muito bem detalhado, minuciado, da passagem de Jesus por nós. Como bem comentado pelo nosso irmão também, Lucas, né? Ele teve a oportunidade em Éfeso de conversar com Maria e detalhar as passagens. E quando você vê, observa, mesmo que superficialmente o Evangelho de Lucas, a riqueza desde o nascimento até a sua passagem. E é um desses pontos que ele vai detalhar para a gente. É quando Jesus sai de Cafarnaum, vai para Jerusalém, mas tem um entreposto, que é Jericó, que servia de um entreposto nos momentos de festividade, e para ali em Jericó. Onde tem essa oportunidade de deixar registrado para nós, vamos arredondar aqui, né? Que isso era o ano final de Jesus, 33, vamos arredondando, 2000 anos. E quando a gente vê a lição, nós estamos falando da presença de discussão entre Filipe, Tadeu, Simão Pedro, Levi. Levi também era um cobrador de impostos. E ficava aquela discussão entre os próprios apóstolos. Ou seja, nós não estamos diante de um tema fácil, mas que requer uma posição nossa. Não vamos servir Deus ou a Mamon? Diante de tudo que nós já, por exemplo, tivemos a oportunidade de ouvir, entender, compreender, ler. Qual que é a nossa posição? Por vezes, então, a grande salvação, além, vamos dizer, do próprio Zaqueu, mas acabou sendo nossa, assim como dos apóstolos. Porque como, por exemplo, Filipe era um dos que, por exemplo, defendia que bastaria cada um de nós ter uma camisa, apenas restava. E que todo rico era condenado. Por ele, é a predominância daquela outra mensagem. É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico no reino dos céus. Mas o que Jesus coloca e fala, não, vamos refletir melhor sobre isso. Nós não podemos generalizar. O caminho não é por aí. Como é que eu vou praticar a caridade? Amar ao próximo, se eu começo a colocar seções, filtros, e não é por aí. E tem um versinho, né? De um hino, uma canção, um louvor que é muito presente no nosso dia a dia, que vocês estão acostumados, né? Que chama lá Como Zaqueu, não é isso? Eu quero subir num ponto mais alto, chamar a sua atenção. Gostaria que você ter a sua paz. Eu preciso de ti, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe nas minhas estruturas, sana minhas feridas, me ensina a ter a santidade. Eu quero amar a ti. Senhor, você é o meu bem maior, faz um milagre em mim. É uma síntese um pouco disso aqui. Porque ele, em tese, homem cobrador de impostos, como mencionado no corpo da parábola, e que nos remete à introdução, que é interessante. Os publicanos eram assim chamados na antiga Roma os cabaleiros arredatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma, quer nas outras partes do império. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei.
constituía-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento de impostos. Os judeus, pois, abominavam os impostos, e como consequência, todos os que eram os encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então era este o cenário que Jesus chegou, por exemplo, lá em Jericó. Alguém gostava de Zaqueu, gente? Não. Mas ele subiu, chamou atenção, e Jesus, sabedor, é agora que eu tenho a oportunidade de mostrar para aqueles e para o mundo como a gente, que eu não posso ter essas generalizações. E que nós vamos ver, por exemplo, dentro dessas partes, que ao conversar com Jesus na sua residência, o Zaqueu, ele abre o coração e mostra tudo que eu tinha, tudo que eu tenho colocado à disposição. Vem família até de Jerusalém. Eu crio oportunidade de trabalho. E Jesus fala: você é um servo bom, você está no caminho certo, é isso. Então, um grande ensinamento fica quem? Para os apóstolos e nós outros. Do que, por exemplo, como nós devemos perceber esta questão da riqueza. E aqui no livro dos Espíritos, nas questões 814 e 816, reforça esse nosso esclarecimento, ou ajuda a buscar esses esclarecimentos, dos quais nós temos dedicado aqui há algum tempo, né? Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Por que uns são ricos e outros têm a miséria? Nós já fizemos essa pergunta já. Voltou. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, seja, nós, assim como o caminho, você quer servir a Deus, é mamão, nós vamos passar, todos nós vamos passar pela prova da pobreza, ou da miséria e da riqueza. E aí nós vamos reforçar esse posicionamento. Nós não podemos jogar ou subjugar ou criminalizar a questão da riqueza. A questão é como que nós lidamos com essa nossa experiência de ter a posse, né? De ter acesso àquilo que nós estamos chamando aqui no mundo material de riqueza, porque também nós já vimos que a verdadeira propriedade é tudo que não é possível levar daqui para outro mundo. Então nós conseguimos ver e perceber que o ter, do ponto de vista material, é muito temporário. E por vezes nem deve ter tanta valorização a qual nós damos neste momento de nossa experiência, não é verdade? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da pobreza, da miséria ou da riqueza? São tanto uma quanto a outra. A pobreza provoca as queixas quanto à providência. A riqueza incita a todos os excessos. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem?
mas é justamente o que nem sempre faz. E o que Zaqueu comentou com Jesus naquela passagem? Olha, eu dou a possibilidade, eu crio trabalhos, eu tento fazer o melhor que está em minhas condições de oferecer. Só que aqui no livro dos Espíritos, o que os Espíritos nos falam? Olha, mas não tem tanto Zaqueu assim não. Porque a maioria justamente não consegue tratar e fazer, ou dar o destino que você, ou que nós estamos tendo a oportunidade de experimentar a riqueza, de fazer o bem dessa riqueza. Portanto, cabe a nossa reflexão em cima disso. E lá na 533, por exemplo, vejam só: podem os espíritos fazer que obtenham riqueza o que lhes pedem e que assim aconteça? Ou seja, eu posso pedir aos espíritos para ganhar na Mega Sena? Pode. Poder pode, vamos ver. Algumas vezes como prova, quase sempre. Porém recusam, como se a recusa à criança a satisfação do pedido inconsiderável. Mas mais uma vez, o que vai ser reforçado, meus irmãos? A questão não é a gente ganhar na Mega Sena, é o que nós vamos fazer com esse produto. E na lógica de Deus. E quando você faz uma apuração, mesmo que superficial, só me engano também o Lucas já comentou algo aqui, mas teve um documentário recente, por causa inclusive da Mega Sena e da virada, mas quando você pega, lembro de um gerente de um banco comentando, pegou lá os 5 últimos casos, por exemplo, dos grandes sorteios, e analisou. Primeiro, separação da família, briga entre irmãos, desavença de todas as ordens, desestruturação e por último o que, gente? Até a morte. Até a morte. Então, por vezes, eu posso até pedir, mas por vezes eles vão falar, não é o seu momento, não, e isso não vai te fazer bem. Não, acalme-se. Portanto, essas reflexões é aquela que Jesus também queria passar para todos nós, com o exemplo de Zaqueu. Olha, ele passa por essa experiência, considerando o meio onde ele vive. Ele passa pela experiência da riqueza, mas no entanto ele nos deixa o exemplo. Tanto assim o é, que no final, num ambiente harmonioso, pacífico e alegre, ele nos deixa o que foi mencionado aqui, a parábola dos talentos. E o que nos diz, en passant, a parábola dos talentos, para a gente poder relembrar? Aqui estando um senhor, prestes a viajar, chama 3 de seus servos e distribui para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. Lembram-se? Nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui. E quando ele retorna, o que ele deu 5 talentos, prosperou os 5 e os mais 5. Os 2 talentos, prosperou, transformou aqueles 2, os 2 e mais 2. Mas o que foi dado 1 talento, resolveu enterrar, considerando que o senhor era mais asseverado. Olha, eu enterrei aqui porque depois você poderia chamar a minha atenção, estou te devolvendo um que é seu. Então foi nesse ambiente lá com Zaqueu que Jesus aproveitou e nos deixou a parábola dos talentos. E tem um comentário aqui do Frederico Kremer, que é Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, que comenta sobre essa parábola, e que tem um texto também de Emmanuel, que por vezes nos permite a gente avançar para além das possibilidades materiais sobre as quais nós somos muito pressionados. Digo isso por quê? Porque por vezes nós estamos afetos aos bens materiais e o dinheiro acima de tudo. Mas existe uma outra riqueza que está presente em nós e que por vezes nós aprisionamos
ou não fazemos o bom uso dela. E que, portanto, é oportuno buscar uma reflexão em cima disso. Somos levados a interpretar o talento com uma quantia e refletimos que a história parece um pouco injusta, pois tira daquele que menos recebeu para dar aos que mais receberam. Entretanto, nesta, como em outras palavras, a reencarnação nos ajuda a interpretar melhor os ensinamentos do Mestre. Ao retornar à matéria, o espírito, como um peregrino, traz consigo uma bagagem espiritual, uma mala com 2 compartimentos. Um com os valores e os dons espirituais já adquiridos. No outro, os vícios que ainda precisam ser extirpados. Evidentemente que precisamos, nessa viagem, aumentar a bagagem dos dons espirituais e diminuir a dos vícios. Essa bagagem é individual e intransferível. Os dons de Deus, desenvolvidos pelo Espírito na sua marcha evolutiva, representam conquistas que jamais será retirada, mesmo por Deus. Além dos nossos dons, em cada reencarnação, recebemos por empréstimos e concessão do alto, oportunidades e possibilidades de vida. Muitos são os nossos talentos. Poderíamos fazer uma lista dos nossos talentos que nos são emprestados. E vejam só que interessante, né? Porque o caminho de servir a Deus passa por isso, né? Ser misericordioso, ser brando e pacífico, né? Por aí, por exemplo. Qual é o maior talento que nós carregamos? Já paramos para pensar nisso? Volta aquela história do trabalho em grupo, né? Tem uns aqui que são mais pacientes, tem uns aqui que têm poder maior de mobilização, tem uns aqui que sabem ouvir mais do que o outro, tem uns que têm uma habilidade maior de comunicar, tem uns que têm a força, literalmente falando, maior, tem uns que têm um raciocínio mais rápido, tem uns que têm condições e habilidades para poder prover o alimento, e assim vai. Então, nesse caminho do bem, qual que é o maior talento? Evidentemente que, diferente dos dons que são conquistas internas, os talentos emprestados podem ser aumentados ou suprimidos. Assim, se numa reencarnação não soubermos dar proveito aos empréstimos concedidos, na próxima eles serão retirados. Quando na vida reclamamos da ausência de algum talento, significa muitas vezes que já o tivemos numa reencarnação anterior e não soubemos utilizá-los adequadamente. Podemos citar como, por exemplo, os talentos: o estudo, o trabalho, a família, a riqueza e até o corpo, entre outros. Não podemos jamais ter comportamento como o servo da história que enterrou os seus talentos e suas possibilidades. Quantos invejam as possibilidades dos outros e, comparando com as suas, reclamam? Entretanto, como a própria história ensina, recebemos dentro das nossas possibilidades, visando sempre ao nosso aprimoramento espiritual. Recebemos também, por empréstimo a cada encarnação, um pacote energético, uma carga vital que anima nossas células orgânicas. Essas energias nos são concedidas na quantidade necessária para o cumprimento do nosso mandato terreno. Com o nosso proceder desequilibrado, podemos dissipar estas energias, como também utilizá-las equilibradamente, e até em casos especiais em que o espírito, por seu livre-arbítrio, tem um desempenho superior ao que estava programado. Receber do alto energias complementares para estender
nossa permanência na terra é um dom. A cada momento estamos construindo o nosso destino na colheita obrigatória da nossa semeadura. Aproveitar as concessões depende, basicamente, da nossa vontade, pois temos liberdade de escolhas. Ou seja, é uma reflexão que vai para além do bem material propriamente dito. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a Boa Nova. Conhecer a Boa Nova, por meio do qual nos permite livrarmos desses nossos vícios que por vezes estão ainda presentes na nossa vida e que vai às vezes nos direcionar a esse caminho diferente do que o caminho previsto para Jesus. Zaqueu teve a sua oportunidade, e assim como os próprios apóstolos, também de entender e compreender este ensinamento. O que nós vamos fazer com os nossos talentos, dos quais a grande compreensão passa pela riqueza, mas com essa camada a mais de informação nos relembra de que a riqueza também do que está sendo comentado e falado é a riqueza moral. A riqueza moral. Não vamos colocar filtro na nossa riqueza. Não vamos ser, como diz, taxativos naquilo, ou aprisionar aquilo que nós temos, por vezes, o que é mais rico e que nos permite avançar, não só a mim, mas aquele que está próximo. Assim como o Zaqueu, que colocou a sua riqueza à disposição dos outros, por que nós não podemos fazer isto também? Não é verdade? Colocar a atenção, o carinho, o abraço, a boa reflexão. Então é esta dimensão que também Emmanuel, quando trata de alguns pontos da riqueza, chama-nos a nossa atenção. Porque de fato é. O que nós vamos poder levar de riqueza material daqui, gente? Nada. Material, nada. E aí, bem, o que é a riqueza do ponto de vista, O que é ser rico diante de Deus? Tem uma lição aqui no livro Estante da Vida, que é o Bom Servo, que comenta isso. O que é ser rico diante de Deus? Eu posso ir lá na questão 918, que vai remeter o quê? O homem de bem. O ser rico diante de Deus é ser o homem de bem. É trabalhar o que nós comentamos aqui, por exemplo, os capítulos que antecedem, os precedentes aqui, ao capítulo 16. Então nós estamos vendo que mutante, nós estamos sempre trabalhando nos mesmos pontos, gente. Ser bondoso, ser caridoso, ser paciente, ser tolerante, ser amigo, ser afável, respeitar o pai e a mãe, ter paciência, ter tolerância. Aí me lembra aquele ditado, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, seja, o que prevalece e deve prevalecer em nós, nessa viagem, quando a gente recorda aqui Jericó, quando a gente traz as experiências de Lucas, faz a reflexão desses evangelhos, desses ensinamentos, é buscar a nossa reforma íntima em última instância, E por fim, o irmão protetor de Cracóvia, está aqui no interior também deste capítulo, ele fala que preocupamos por demais com o bem-estar material e importamos pouco com o aperfeiçoamento moral. É decorrente dessas nossas experiências, do mundo de provas e expiações, em que nós estamos passando por isso. E lembrando, todos nós passaremos pela prova da riqueza e da pobreza. Se nós estivermos passando no momento pela prova da riqueza, o que fica para a gente? Esta compreensão de que Zaqueu fez. Se estivermos passando pela prova da pobreza ou da miséria, também essa compreensão.
E ele fala: quantos sacrifícios já fazemos em nome, né, por vezes, dessa riqueza, né? Ficamos tristes, estressados, perdemos o sono, a saúde, o convívio familiar, ao exemplo da Mega Sena, né? E é fato. É fato. Fizeram um estudo aí, né, mesmo que simbólico, pegaram aí as últimas 5 famílias, os 5 ganhadores, e foi nesta perspectiva ver o que aconteceu, né, por exemplo. E aí a gente pode encerrar também com um comentário de Emmanuel, que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância do que ele semeia, atendendo os desígnios de Deus, que é o caminho do que coloca o capítulo aqui, né? Servir a Deus. Então, que Deus continue amparando a todos vocês, né? Os seus familiares, os entes queridos, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, sempre tendo essa oportunidade, né? Como dito aqui, né? Buscar o conhecimento para que a gente possa transformar, né? A gente ter essa sabedoria, a melhor compreensão de qual é o caminho, né, diante dessa estrada, nessa longa estrada que nós temos, mas aparecendo por vezes essas alternâncias, que a gente possa ter a sabedoria, a boa compreensão de que a gente está aí escolhendo o caminho correto. Então, que Deus ampare a todos vocês e uma boa tarde. Meus irmãos, a doutrina espírita é uma bênção. Nós vimos hoje aqui, conforme narrado pelo evangelista Lucas, a história do encontro de Zaqueu, o publicano, com Jesus em sua casa. Mas nós vamos estudando as psicografias abençoadas pelo mundo maior e exercidas por médiuns aqui na Terra. Nós vamos encontrar, e aí fica a sugestão de leitura, no livro Ressurreição e Vida, ditado pelo espírito do grande escritor e sábio russo, Leon Tolstói, para uma médium brasileira, nascida no Rio de Janeiro, no início do século XX, no ano de 1900, já desencarnada. E ela conta o encontro, Leon Tolstói conta o encontro que ele teve com Zaqueu, já em espírito, no mundo espiritual, proferindo uma aula para almas muito elevadas, e ele se colocando como a alma mais elevada de todas aquelas que ali se encontravam. E aí então ele narra o que aconteceu com a vida dele depois que ele conheceu Jesus. Nós vimos aqui o encontro dele em sua casa com Cristo. Ivone Pereira nos narra os fatos vivenciados por Leon Tolstói, do pequeno, grande discípulo anônimo de Jesus, que foi Zaqueu, depois que ele se entregou ao cristianismo, como que foi a sua vida. Podendo, leiam, e os irmãos vão ficar maravilhados. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e pedimos aqui o Lucas para proferi-la. Senhor Jesus, Mestre amado, nós elevamos os pensamentos ao Senhor nessa hora, com muita gratidão pelas bênçãos recebidas nessa casa, que tanto tem nos ensinado sobre o seu Evangelho e que tem nos permitido, Mestre, a cada semana, 1, 2 ou 3 vezes a cada semana, nos encontrarmos com o Senhor. É como se a gente também, muitas vezes, se esforçasse em subir na figueira, procurando pela sua presença sublime, e muitas vezes o Senhor então nos convidasse para que fosse até a nossa casa, fazer com que o nosso coração sentisse as suas verdades, o seu Evangelho. Em parte isso já acontece conosco, outras vezes não,
mas o fato é que o Senhor continua a vir até aqui. Com todo amor e carinho, se dispõe a entrar em nossas casas, principalmente na nossa casa íntima, no nosso mundo mental, em nossos corações, para tal como fazer toda a diferença, como o Senhor fez na vida de Zaqueu, que já era um homem bom, mas que teve um impulso maravilhoso e único com vossa presença, com as bênçãos que o Senhor lhe deixou e o estímulo que o Senhor lhe deu, assim também o Senhor tem feito conosco. Nos pedindo a todos que sigamos em frente, que tenhamos bom ânimo, que tenhamos fé, que não nos falte, Mestre, a confiança no vosso amor, na vossa proteção, e que sigamos sempre, a cada novo encontro com o seu Evangelho, como criaturas renovadas e dispostas a procurarem o bem, a fazerem o melhor, a combaterem os vícios e as dificuldades que ainda trazemos conosco. Por isso, querido amigo, nós lhe agradecemos muito e só temos a lhe rogar que continue a amparar essa casa e que o Senhor continue a se encontrar aqui conosco por meio dessas lições benditas que tanto tem nos ajudado, que tanto tem nos instruído a todos. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos dessa noite, dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, os passes serão ministrados ali na sala ao lado. Aqueles que desejarem fazer uso dos passes podem participar da fila que se formará aqui no salão. Nós temos médico hoje? Teremos médico? Hoje nós não teremos médico.